Ferreira, da Associação dos Músicos Batistas do Estado do Espírito Santo. Nessa segunda-feira, nós temos um grande prazer de receber aqui dois feras da Primeira Igreja Batista em Laranjeiras, que é o pastor principal, pastor Osias, e a ministra de Música, Marisa. Nós vamos conversar hoje sobre a relação ministro de música, pastor, essa integração dos ministérios, e é um prazer receber aqui os dois. Muito obrigado, pastor, muito obrigado, Marisa, por aceitarem o nosso convite. Quem estará nos conduzindo hoje nessa conversa é o nosso vice-presidente, Isaac Decoté. Então, está a palavra com ele já. Também quero dar boa noite a todos os colegas, todos os amigos que estão conosco nessa mais uma segunda de primeira com a Ambis. É um prazer estar com vocês. Quero também lembrar desde já, né, que ontem foi comemorado o Dia do Pastor. Parabéns, pastor, né, pelo seu dia ontem. Tenho certeza que Deus tem abençoado o seu ministério e desejo que Deus continue te abençoando e abençoando também a cada um dos colegas que estão participando desta live, né, que Deus possa abençoar os pastores também dos colegas. Mas então, pensando, né, no nosso tema de hoje, unidos pelo ministério, já foi mais ou menos comentado em off, mas eu gostaria de que o pastor e a Marisa começassem a contar para a gente há quanto tempo vocês estão juntos e como que foi, digamos assim, o primeiro contato para que vocês juntos pudessem se unir no ministério e começar a desenvolver o ministério. Quem vai começar a responder? A Marisa, conta a história para a gente. Então, em 2015, eu já estava na igreja, né? Eu cheguei para a igreja, eu voltei para a igreja, e em dezembro de 2014, o ministro de música que estava na igreja saiu, e aí em janeiro nós, na verdade, montamos uma equipe para conduzir o trabalho, até que fosse convidado um outro ministro de música, né? E eu comecei a trabalhar junto com outros irmãos da igreja. E aí, em julho de 2015, a igreja, o pastor me chamou, né? Vendo já o trabalho que a gente estava desenvolvendo, e perguntou se eu não gostaria de assumir o ministério interinamente, até que a gente pudesse fazer um processo de convite a um outro ministro de música. Eu já estava trabalhando, eu falei, claro, pastor, estamos juntos e tudo. E aí, assim, tem uma particularidade que até então eu não cogitava aceitar um novo ministério, não fazia parte dos meus planos, eu aceitava ajudar, mas eu não queria um ministério. E aí, quando o pastor me fez esse convite, eu aceitei o convite, né, assim, agradeci pela oportunidade, e a ideia era realmente começar a sondar outros ministros de música, né? E esse contato estava sendo feito e tal. E aí, só que aconteceu que a gente foi trabalhando, né? Aquela coisa do namoro com a igreja, né? Que vai acontecendo, a igreja vai dando feedback, vai dando retorno. E aí, em abril de 2016, a igreja, então, o pastor Osias formalizou o convite para que eu, então, assumisse o ministério de forma integral, né? Então, assim, foi bem, alguma coisa bem gradual, e aí eu realmente não tive como dizer não. Já quando eu vi, eu já estava fisgada.
E a crescente admiração pelo pastor Osias, pela forma como ele conduzia a igreja, foi um fator diferencial, porque, para quem não sabe da minha história, eu já tinha sido ministra de música na Pibilar. Assim que eu me formei, quando eu fui para o seminário, eu era membro da igreja, né? Eu fui para o seminário sob indicação da igreja, e quando eu terminei meu seminário, eu assumi a igreja, e um tempo depois eu saí e me afastei do ministério. Então, esse retorno foi assim, eu vejo a mão de Deus, né, muito presente nesse processo todo, e a forma como Deus usou o pastor Osias, que hoje eu chamo muito carinhosamente de pai, por considerá-lo, né, o meu mentor espiritual, trabalhamos juntos, e Deus usou a vida dele para me reconduzir ao ministério, e eu sou muito grata a Deus por isso e ao meu pai, pastor Osias. Na verdade, Isaac, foi um processo gradativo e a gente foi construindo, né, esse processo. A Marisa estava retornando, como ela disse, em princípio, a primeira conversa que nós tivemos, ela falou que não queria retornar para o ministério, que só iria ajudar e tal. E aí a gente passou por um processo de acompanhamento, de cuidado, de empoderamento, e a Marisa foi sentindo-se firme. E quando nós entendemos, então, que ela já estava consolidada, já com o coração preparado, aí nós fizemos o convite, ela aceitou, e eu louvo a Deus por isso, porque nós temos um relacionamento de empatia muito grande, que é abençoador, e Deus tem confirmado isso no desenvolvimento da igreja. Eu louvo a Deus pelo privilégio de ter sido esse instrumento para ajudar, né, para que a Marisa pudesse voltar para casa. Muito bom. Pensando nessa palavra que o senhor disse agora, no relacionamento, como que é construído esse relacionamento, não só de pastor e ovelha, mas pastor e ministro de música. Pastor, como que o senhor vê, por exemplo, a divisão do trabalho do Ministério de Culto, por exemplo? Porque ambos são ministros de culto. Mas como que fica assim essa divisão do Ministério de Culto? Quem faz o quê? Como que faz? A gente, quando... Uma linguagem musical, por exemplo. Quando nós sentamos duas pessoas para tocar piano ao mesmo tempo, nós falamos que nós tocamos a quatro mãos. Na montagem dos cultos, do ministério, vocês também fazem a quatro mãos? Como que funciona? Olha só, eu acho que o que acaba sendo o fator fundamental nesse processo é você ter uma visão bem definida. Então, a nossa equipe, a gente tem uma visão bem definida daquilo que nós queremos alcançar enquanto igreja e também o que nós queremos alcançar enquanto adoradores. O culto, para nós, ele tem um objetivo específico e a gente se direciona nesse objetivo. Então, a Marisa, ela recebe de antemão de mim a mensagem, o esboço, e ela tem liberdade para estar direcionando o culto. Ela me dá os feedbacks, ela vai me perguntando o que eu acho, o que eu acho de tal música e tal. E da mesma forma que ela também interage com as equipes que trabalham na adoração e direciona. Então, a gente trabalha muito naquela questão da autoridade delegada. Então, eu não tenho aquela síndrome do controle do culto. Na verdade, ela vai confirmar que, às vezes, eu recebo a ordem ali quando eu chego para o culto. Ela chega e fala, pai, tá aqui a ordem do culto, tá ok? E eu falo, beleza, filha, vamos nessa. Quer mudar alguma coisa? A gente senta ali rapidamente, faz aquela avaliação da ordem, se tiver que mudar alguma coisa e tal, e manda bala. Porque quando a gente delega,
a gente delega em confiança. Eu acho que o grande problema, o grande choque que se dá nessa questão de tocar a 4 mãos é quando alguém quer controlar o estilo do outro e não somar os 2 estilos. Então, aqui na PIBLAR, nós trabalhamos muito assim. Se tem um culto específico, aí a gente senta. A Marisa, ela é uma pessoa que não tem nenhuma dificuldade de sentar com a base de propósitos que a gente tem para discutir ideias, para trocar sugestões. Às vezes, de onde a gente menos espera, vem ideias assim impressionantes, simples e mirabolantes. Então, a gente não tem muito essa vaidade aqui, não, sabe? A gente trabalha muito para e passo. A Marisa, ela tem total liberdade de realizar a ordem de culto, de preparar as músicas, e dentro daquilo que Deus tem colocado no coração dela, em cima das mensagens que a gente tem preparado. Não é isso, Felipe? Isso aí. Quer complementar, Marisa, alguma coisa? Eu acho que assim, o pastor às vezes ele dá muito essa liberdade, né? Ele não é um pastor que fica o tempo todo ali, como ele falou. Às vezes ele recebe a ordem do culto na hora do culto começar. Porque assim, lá na igreja a gente tem muito essa questão, a gente tem um ministério que a gente chama de direção de celebração. Esse ministério, ele cuida de tudo que vai acontecer no culto, né? Não só a escolha das músicas, né? Mas todo o direcionamento do culto, quem vai participar, que horas que vai participar, de não esperar. Agora a gente está vivendo muito essa questão do culto online, mas quando a gente estava nos cultos presenciais, existia toda uma comunicação para que não tivesse espaços vazios no culto. Então, se vai ter participação, a minha equipe já estava lá para poder levar a próxima coisa que vai acontecer no culto. Então, tem toda uma preocupação, a questão das comunicações. Então, assim, uma das coisas que eu fiz, né, que o pastor Osias me permitiu, inclusive, foi tirar ele de cena do culto e deixar ele entrar só para a mensagem, porque antes ele dirigia todo o culto. E aí, e as comunicações, e as pessoas chegavam, pastor, eu queria dar um recadinho, e aí ele deixava, e aí o recadinho virava recadão, virava mensagem, virava apelo, e aí eu comecei a cortar, eu falei, pai, posso? Aí ele falou, pode, filha, a bola é sua. Falei, então, beleza. Aí, quando alguém chegava, eu queria dar um... Não, tem que ir lá falar com Marisa. Não, qual é o recado? Não pode não. Mas o pastor, mas não é o pastor que vai dar mais recado. As comunicações são todas comigo. Então, se não me passar para frente... E outra coisa, eu não deixo ninguém subir no púlpito para dar recado. Quer dar o recado, o aviso, a comunicação? Me passa, que eu vou pedir a quem o dirigente para poder fazer a comunicação. E aí isso foi um processo, porque de vez em quando eu tinha que ir lá e brigar com ele. Pai, o senhor não pode deixar, não passa a palavra, pai, porque depois como é que eu vou controlar o culto, o horário e tal, não sei o quê. Eu falei, depois eu vou ter que mandar o senhor cortar da mensagem, hein? Se o senhor fica deixando o povo da comunicação, o senhor vai ter que cortar na mensagem. Então, assim, a gente tem esse diálogo muito aberto e é uma coisa muito bacana, muito gostosa de vivenciar. Porque ele me dá total liberdade de fazer essa administração do culto, e a gente, como ministro de música, a gente sabe como que a gente sofre com essas coisas que aparecem de paraquedas para acontecer no culto, coisas que não estão programadas, né? Então a gente fica assim, a gente às vezes sai da bênção porque a gente está preocupado com o horário que está chegando a hora e o pastor não pegou a palavra para pregar. Então, assim, a gente tem muito essa questão da comunicação, de falar, e ele dá essa liberdade. Então, assim, é muito gratificante a gente poder fazer dessa forma. Muito interessante. Vocês sabem, assim, não é, digamos assim, unânime, né? Essa situação de vocês nas igrejas batistas, né? Como de uma forma geral, infelizmente. E continuando nessa linha de pensamento de vocês, eu tenho aqui 73 perguntas ainda para fazer. Entre essas
ter 3 perguntas. O que vocês estão falando, eu vou tentando encaixar aqui, tá? Disso que vocês comentaram, pegando o gancho aqui de uma das minhas perguntas. Então, como, pastor, que o Ministério de Música, nessa relação de vocês, como o Ministério de Música caminha para ajudar o Ministério Pastoral? E para você também, Marisa, nessa relação de vocês, como que o Ministério Pastoral caminha para ajudar o Ministério de Música? Eu gostaria que vocês já falaram um pouco disso, mas de uma forma mais específica. Porque vocês já falaram de relacionamento, de troca, de reuniões, de conversa, que um entende o outro, um cede, o outro cede, mas como que a presença do Ministério Pastoral influencia no desenvolvimento, digamos assim, do Ministério de Música, e como que o Ministério de Música caminha para ajudar o Ministério Pastoral? Gostaria que vocês falassem um pouco disso. Olha só, Isaac, na verdade aqui, não sei se todos sabem, mas nós trabalhamos com a estrutura de igreja movida por propósitos. Então, nós temos as nossas bases e os nossos ministérios, nossos ministros, se encontram exatamente na reunião de base. Então, todos os ministros de base, um deles é o Jovenildo, que está aqui também, só que na nossa... apesar de ser ministro de música, na nossa base aqui ele cuida da base de serviço. Então, cada ministro ele ocupa uma base. E nós trabalhamos juntos para que haja uma interdependência entre essas bases. Então, a Marisa, ela não é apenas a ministra de música da nossa igreja, ela é a ministra da base de adoração. Isso significa que ela tem uma ação de pastoreio, ela cuida dos músicos, ela pastoreia os músicos. Vocês são músicos e sabem disso, que vocês falam uma linguagem totalmente diferente. Então, o grande problema do pastor é quando ele não entende a linguagem, a sensibilidade, a percepção do músico e ele quer se impor sobre o músico. E aí ele acaba falando uma coisa, a pessoa entende outra, há uma cacofonia de diálogo. Então, na nossa percepção, o pastoreio da área musical é o pastoreio da Marisa. E ela também cuida de tudo que diz respeito ao relacionamento vertical. O que eu quero dizer com isso? Que a Marisa ela não cuida apenas da música, do culto, mas tudo que diz respeito ao direcionamento da igreja para cima, em relação a Deus, culto de oração, vigília, relacionamentos de intercessão. Então, tudo isso está debaixo do direcionamento dela. E nós caminhamos dentro desse propósito. Eu dou a visão e ela caminha em cima dessa visão com liberdade para fazer aquilo que Deus tem colocado no coração dela. E a gente caminha para e passo. Uma das coisas que a gente faz muito aqui em Laranjeiras é pregar série de mensagens. Então, a gente, por exemplo, quando eu volto das minhas férias, eu já tenho, não é rígido, mas eu já tenho meu planejamento do ano em relação a que a gente vai fazer, inclusive de mensagens. Então, em cima desse direcionamento, há toda essa flexibilidade. E a Marisa, ela também é discipuladora. Ela discipula líderes da nossa igreja, principalmente pessoas direcionadas na área da música. Então, ela cuida dessas pessoas também. Então, você percebe que não é só um relacionamento de alguém que pastoreia a igreja com uma pessoa que cuida da música da igreja. Mas é um relacionamento de pessoas chamadas para cuidar do reino, para cuidar da igreja juntos. Então, embora eu seja o pastor sênior e na hora da decisão o peso do martelo está na minha mão, na verdade, na prática, a gente caminha todos juntos como equipe, tá ok? Compartilhamos coisas e trabalhamos juntos.
e trabalhamos ideias. É mais ou menos por aí. Não é isso, Marisa? Eu acho importante destacar que, assim, precisa ser uma parceria, né? Porque, por exemplo, assim, vamos falar da mola mestra, que são as nossas celebrações, são os nossos cultos. Se a gente não estiver trabalhando muito interligado, a gente não consegue fazer um culto conexo, né? E eu acho que principalmente da gente saber, por exemplo, assim, já teve vezes do pastor, por exemplo, atrasar um pouco a entrega da mensagem. E aí eu monto o esboço do culto, e aí quando ele me mandava a mensagem, era assim, tudo casado, parecia assim, né? Como se ele já tivesse me dado aquela mensagem antes. E eu falava, pai, olha isso, olha aqui a sua mensagem, olha aqui a ordem do culto que eu fiz e tal. E, assim, muito também porque esses direcionamentos que são previamente dados, eles a gente já tem uma noção do que vai fazer. Então, por exemplo, assim, mesmo se ele não me disser o que ele vai pregar, eu consigo montar essa ordem, esse culto, baseado no direcionamento daquilo que a gente quer levar à igreja. Então, isso fica muito fácil. E quando assim, você tem essa liberdade para trabalhar, isso facilita muito o trabalho. E facilita também naquilo que nós, ministros de música, temos como assim, né, os nossos carros-chefes, que são os musicais, né, que nós fazemos de Páscoa, de Natal. Então, assim, eu quando eu vou pensar no musical, eu sempre penso na estrutura da igreja. O que eu quero alcançar com aquele musical? E aí, assim, quase sempre eu não vou lá no gabinete perguntar, pai, eu tenho esse musical aqui. Não, eu bolo tudo, depois eu já levo a ideia para ele. Olha, pai, eu pensei nisso, isso, assim, assim, assim. Então, assim, é muito essa troca mesmo, né? Ele mostra o caminho que ele quer conduzir a igreja, mas ele não tolhe as informações, não diz, não, você tem que ir só dessa forma aqui. Não, ele diz aonde ele quer chegar. E aí a gente tem que colocar a cabeça para funcionar e vamos trabalhando junto. Vamos fazer um culto cantado. Só quer fazer a série de mensagens assim. Que tal se a gente fizesse um sermão segmentado? Vamos fazer um culto cantado. Então, assim, as coisas acontecem de uma forma assim, muito leve, muito natural, justamente por conta dessa parceria, né? Ninguém está disputando um com o outro, mas não, a gente precisa ter essa consciência de que a gente está trabalhando junto para o reino de Deus. Muito bom ouvir esse testemunho de vocês. Eu estou gostando muito. Espero que os colegas que estão nos ouvindo, né, participando, alguns estão só ouvindo aqui pelo que eu estou vendo nas câmeras, outros estão vendo mesmo, acenando com a cabeça, né, com sim, com positivo, do testemunho, né, que vocês estão vendo, né, que vocês estão dando sobre aquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Agora, uma parte desse testemunho que vocês dois deram, o pastor falou que Marisa também trabalha com discipulado, também trabalha assim, assado. Como que funciona, como que vocês veem a cabeça das ovelhas? Porque na hora da disciplina, por exemplo, na hora da correção, na hora de ter que colocar no banco, como é que funciona essa questão do... a ovelha não confunde isso se Marisa chegar e falar assim, que eu já vi isso acontecer. Não, Marisa me colocou no banco por causa disso, disso e disso. Aí vai lá chorar com o outro líder, chorar com o pastor. Ou então, o pastor me mandou fazer assim, assim, assim. Como que funciona na cabeça da ovelha, vendo que tem um ministério colegiado aí, né, trabalhando, e que
em determinado momento vai entrar um, e em determinado momento é o outro líder que vai entrar. E como é que... Explana um pouquinho para a gente essa questão. Uma coisa que a gente trabalha muito aqui na nossa igreja é a questão de autoridade delegada. Então, eu geralmente falo com todo mundo, né, filha? Geralmente é uma frase que eu digo sempre assim: se precisa que eu vá lá no seu ministério para resolver algo do seu ministério, então eu não preciso de você lá. Então, vamos hipoteticamente, um guitarrista fez alguma coisa, tal, e a Marisa disse assim: você vai ficar no banco e não vai tocar. Ele não vai vir a mim. Ele não vai vir para mim reclamar. E se vier, ele vai ouvir exatamente aquilo que ela disse. Não, realmente, ela falou? Então está falado. Porque a base de adoração está sobre a autoridade da Marisa. E as pessoas que trabalham ali naquela base estão sob a autoridade da Marisa. Eu creio que você cria um grande problema de gestão quando você delega autoridade e depois você mesmo quebra essa autoridade delegada. Eu não digo que possa acontecer, nunca aconteceu nesse período todo que a gente está aqui, mas eu não digo que possa acontecer de alguém trazer uma reclamação e eu me solidarizar com essa reclamação e depois chamar a Marisa e dizer: Marisa, olha, sobre fulano, poxa, dá uma olhada, reveja e tal. Nunca aconteceu, mas pode acontecer. Se acontecer, eu não vou lidar com fulano, eu vou lidar com a Marisa. E se ela tiver que... E quem tiver que retomar a pessoa de volta para o lugar, vai ser ela, e não eu. Porque eu delego para ela essa autoridade. Então, a Marisa, ela trabalha com a formação das equipes, ela trabalha com as pessoas que vão cantar, tocar no culto. E aí nós temos a nossa reunião semanal, e isso é muito importante, né? Porque nós temos a nossa reunião de base toda segunda-feira. Ela saiu daqui correndo para casa para fazer a participação da casa dela, porque a gente estava em reunião até agora mesmo. Então, na nossa reunião, essas coisas são tratadas. Olha, eu estou com fulano lá que está com esse problema e eu vou tirar o fulano, vou botar ele no banco, ou ele não vai cantar domingo e tal. E aí a gente conversa isso antes entre a gente. E se chegar um momento em que a autoridade da ministra ela é colocada em xeque por alguém, essa autoridade é reforçada por mim. Uma das coisas que eu disse para a Marisa quando eu voltei de férias agora foi exatamente isso, né, filha? Olha, eu te deleguei esse ministério. Então, você tem autoridade nesse ministério. E você pode usar essa autoridade em meu nome. Pode dizer: não, o pastor Osias me deu autorização para fazer isso. Porque a gente caminha em cima de uma visão. A gente caminha em cima de um direcionamento já bem estabelecido. E esse processo de confiabilidade é top. Porque também, sempre quando há alguma dificuldade lá, a primeira pessoa que sabe dessa dificuldade sou eu. Ela vem e me diz: pastor, olha, tive esse problema, tive esse e tal. Aí eu oriento, aconselho. Na verdade, o meu papel em relação a Marisa é de mentoreá-la e pastoreá-la. Ela é discipulada pela minha esposa, então a gente caminha junto. Nós não temos essa dicotomia de ela manda e eu mando mais. Não, no ministério dela quem manda é ela. O que ela me presta é conta daquilo que ela tem feito. E se ela fez, ela tem o objetivo para fazer, tranquilo. Isso assim, é uma construção, né? Porque o que a gente sabe que nas nossas igrejas, né, a gente tem aqueles membros mais antigos que gostam, né, de impor a sua vontade, digamos assim, né?
Então, sempre há uma cobrança de, por que você não bota música assim, música X, música assado e tal? E aí eu sempre tive esse respaldo, né, do pastor, e às vezes algumas pessoas me procuravam e eu ia lá e falava, pai, olha só, estão me questionando por que eu não estou colocando. Ele falou, filha, o direcionamento é seu, vai, pode, e quem vier falar comigo, eu vou assinar embaixo, entendeu? O que você fizer está feito. Então, assim, você ouvir isso do seu pastor, do seu chefe, né, digamos assim, é uma força e tanto, né? Porque a gente sabe que, na verdade, assim, a gente recebe essa autoridade, mas a autoridade que a igreja reconhece é a autoridade pastoral. E a última palavra é a dele. Então, assim, quando a gente recebe essa autoridade, isso também tem que ser encarado de uma forma assim, eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Sim. Por quê? Porque, em contrapartida, qualquer coisa que eu fizer errado ou que eu não fizer bem feito, é o nome dele que está em jogo, porque se ele me delega essa autoridade e eu não faço jus a essa confiança, então eu meio que não estou contribuindo para que esse ministério dê certo. Então, é uma responsabilidade muito grande e eu não tenho assim dúvida. Todas as vezes que eu tenho qualquer tipo de dúvida com relação a uma situação, né, como agir, eu bato lá, pai, preciso do seu conselho, está acontecendo isso, assim, assim, assim. Acho que eu preciso que o senhor se envolva nessa situação e resolva junto comigo. Então, aí a gente chama, né? Vai para uma conversa com ele também. Mas, assim, eu acho que precisa ter esse feedback. Né? A gente recebe essa autoridade, mas constantemente eu estou indo lá. Assim, uma coisa que eu faço, assim, toda vez que meu ministério está dando 1 ano, eu vou lá e falo, pai, mais 1 ano. Vamos lá, o que o senhor tem a dizer para mim? O que o senhor acha que está dando certo? O que o senhor acha que precisa melhorar? E tal. Então, assim, eu não espero ele me procurar. Eu vou lá e já pergunto, né? Porque eu acho que a gente precisa continuar. Se está dando certo, então vamos continuar fazendo a que dê certo, né? Então, acho que todo mundo tem que fazer a sua parte. É isso aí. Em relação à questão da autoridade, vocês colocaram um ponto assim que tem sido muito discutido na atualidade. Principalmente quando a gente vai pensar em igreja com propósito, por exemplo, vai pensar nos 5 pilares da igreja com propósito. E o que está na moda agora não, já tem alguns anos, mas tem ficado cada vez mais forte em relação à autoridade por causa da nomenclatura, é o pastor de adoração. E eu gostaria de ouvir do pastor Osias como que o senhor vê esse novo personagem, digamos assim, novo velho, que tá no mercado, esses colegas que têm uma função diferenciada ou a mesma função de um ministro de música, e gostaria que o senhor dissesse isso, falasse sobre isso, e me falasse, respondendo disso, também se é exatamente isso que Marisa faz, ou ela não está ainda nessa questão de ser a pastora de adoração, pastora entre aspas, né? Pastora de adoração. Como que o senhor está vendo esses colegas, inclusive ministros, voltando para o seminário, fazendo teologia, né, fazendo concílios, virando pastor? Conta pra gente, fala pra gente qual é a sua visão a respeito do pastor de adoração. Olha, eu creio, Isaac, que mais do que uma questão de uma formação teológica e uma ordenação pastoral, é uma questão de visão de ministério, tá ok? Porque quando
você pensa no ministro de música, em tese, você pensa em alguém que vai cuidar da área da música com grande expertise técnica e que vai fazer com que a adoração possa funcionar na igreja, dentro daquilo que a igreja quer. Quando você pensa no pastoreio, você pensa no objetivo do cuidado com as pessoas, cuidado com gente, cuidar de gente. Pastorear é cuidar de pessoas. Então, o ministro de música, ele é um pastor quando ele deixa de ser apenas um técnico na área musical e passa a ser alguém que se preocupa com os naipes do seu coro, com os músicos, com os cantores, e ele pastoreia, ele cuida dessas pessoas. Então, dentro dessa percepção, eu acredito que a Marisa, na nossa igreja, ela tem uma função pastoral. E essa função pastoral é exatamente a função de cuidar de pessoas. Não é se preocupar apenas se a pessoa toca bem ou consegue alcançar determinada nota cantando, mas saber também como é que está a vida devocional dessa pessoa, como é que está o relacionamento dela com Deus, como é que está a sua vida conjugal, como que essa pessoa tem se comportado em relação ao seu relacionamento pessoal com a igreja, com o Senhor. Porque quando a gente chega num nível em que a igreja tem um ministério de música que abarca várias pessoas, o ministro ser também alguém que pastoreia essas pessoas facilita o trabalho do ministério pastoral, do pastor da igreja. Como eu disse antes, às vezes, e eu já tive problema com isso, eu já tive um ministro altamente técnico, mas com dificuldade de comunicação, com quem eu não tinha uma empatia, que não cuidava de gente, fazia coisa muito bonita, mas as pessoas estavam sendo deixadas de lado. Eu acho que a grande diferença entre o ministro, a nomenclatura, ministro de música, pastor de adoração, não está na estrutura em si, na ordenação, mas exatamente na visão do cuidado com pessoas. E aí, se você me permite a pretensão, eu acho que isso parte muito mais da cabeça do pastor do que do próprio ministro. De abrir mão desse pastoreio que é só nosso, dentro de uma visão meio que clericalista, para dividir esse fardo de pastoreio com os seus outros líderes. E quando a gente entende isso, fica muito mais fácil da gente trabalhar isso aí. A Marisa é ministra de música, Marisa é ministra da base de adoração, Marisa é a pastora da base de adoração. O nome em si, em tese, não tem nenhuma dificuldade. A grande questão é que ela é a pessoa que pastoreia a área da música da nossa igreja. Por exemplo, tem uma sala lá na Escola Bíblica Dominical, que é da base de discipulado, que é a Marisa que ministra, que é a sala que cuida dos músicos, estuda o coração do artista, a vida do artista, etc. e tal. Então, ela ensina também. Ela também é professora para esses músicos. Entendeu? Então, abarca toda essa gama de ações de cuidar de pessoa. E não apenas ser um promoter ou cuidador da música ou alguma coisa nesse sentido. É assim que a gente tem trabalhado aqui. Tá, entendi. Gostei muito, pastor, da sua palavra quando o senhor disse que a questão é visão ministerial, tanto, né, do pastor sênior, digamos assim, da igreja, quanto da própria pessoa que vai exercer o chamado.
né, sendo ele ministro de música ou não. Muito bom, gostei muito. Marisa, você gostaria de falar alguma coisa do seu ministério pastoral? Daquilo que o pastor Zia já falou, alguma coisa? Não, Vamos marcar o concílio para ela. É, isso aí, não tem muita coisa. Ele vive falando isso, filha, ó, tem que fazer, entendeu? Às vezes ele vai me apresentar, às vezes a gente vai a algum lugar e fala, essa aqui é a pastora de adoração e tal. Eu falei assim, pastor, não é assim e tal, ó. Então, assim, ele é um incentivador, assim, esse termo, né, pastor, é algo que desde o início ele deixou muito claro para mim essa questão do pastoreio, do cuidado com as pessoas, né? E aí é muito fácil você cuidar de outras pessoas quando você é cuidado. Então, o primeiro passo para que eu pudesse olhar para os meus liderados, porque eu já tinha sido ministra de música antes, e, assim, e é muito legal fazer um comparativo, porque eu fui, os meus únicos 2 ministérios foram na mesma igreja. Né? Eu não tive um ministério fora da Pilar. Só que eu tive um ministério antes do pastor Osias e um ministério com o pastor Osias. E assim, é completamente diferente. Porque no meu primeiro ministério, eu realmente cuidava da música. E no meu ministério com o pastor Osias, eu cuido de pessoas através da música. Amém. Muito boa a palavra também, Marisa. E eu gostaria que vocês citassem um só, deve ter vários, mas em algum momento, assim, teve algum momento do ministério de vocês que se não fosse a presença do outro, assim, marcando aquele momento, eu não teria conseguido chegar ao meu objetivo, ou eu não teria conseguido passar por uma determinada situação. Houve algum momento assim que um precisou do outro para poder caminhar? Então, ou vocês estão indo muito bem assim, que só a presença do Espírito Santo, através um do outro, vai indo, fluindo? Ou alguém já teve assim, no ministério, alguma dificuldade que precisou, assim, um recorrer ao outro? Então, porque só pode seria, né? Posso começar? Então, eu acho assim, eu vou citar para mim, que é o diferencial na minha vida, né? Quem já me conhece há algum tempo sabe, o pessoal da diretoria da AMB sabe, porque né, já me conhece há algum tempo, mas o meu retorno para o ministério o pastor Osias é totalmente responsável, obra dele. Então, assim, eu jamais vou me esquecer, né, de como ele foi instrumento de Deus na minha vida e de como Deus usou, né, a simplicidade dele para me reconduzir ao ministério quando nem eu mesma acreditava que poderia. Né? Então, assim, sem rasgação de seda, né? Eu acho que a gente pode ser muito, muito sincero, e eu não tenho vergonha de dizer isso, mas o pastor Osias tem um papel assim, fundamental na minha vida ministerial, porque se hoje eu estou no ministério é graças a ele. Então, isso eu vou levar para o céu comigo. Poxa, aí machuca o coração, né? Mas na verdade, a gente tem momentos, sim, Isaac, e que a gente precisa desse amparo, desse apoio. Às vezes, o Ministério Pastoral, principalmente, a gente sofre algumas pressões, e principalmente quando a gente está caminhando e as coisas estão caminhando também, e a igreja tem se desenvolvido e tem aberto uma visão,
há sempre as pessoas que estão prontas para o retorno de 1999 e se esquece que 1999 não vai voltar mais, mas eles continuam querendo puxar a igreja para lá e a gente está querendo dar para frente e às vezes a gente passa por momentos de angústias, de dor, de injustiça, e nem sempre são flores. E eu tenho alguns momentos em que a minha equipe, não só a Marisa, mas a minha equipe foi sustentáculo para a minha vida e para apoio, não só comigo. Nós convivemos bem entre famílias também, e para a minha própria família, temos passado por momentos assim. Eu me lembro que uma vez não me lembro se foi numa assembleia ou num culto, ou não sei, foi alguma coisa assim. Eu saí lá do templo e fui para o meu gabinete e estava muito triste, muito magoado. E quando eu estava me sentindo sozinho, a minha equipe entrou e falou: pastor, nós estamos aqui para dizer que estamos juntos, estamos com você, a visão é essa mesmo. E aí me abraçaram, e aí a gente chora junto, e aí a gente dá apoio um ao outro. Então a gente não tem esse medo de se expor, sabe? De caminhar nesse direcionamento. Então a gente tem essa necessidade, sim. Nenhum de nós é autossuficiente, a gente precisa muito desse apoio. Uma hora sou eu que apoio, a outra hora eu sou apoiado, e a gente caminha junto, dentro de um processo bem humano, né? Eu fiz essa pergunta porque eu não sei quantos dos colegas pensam como eu, mas eu vejo que uma boa parte do nosso ministério, nós temos, por mais que nós tenhamos amigos, colegas, uma boa parte da nossa caminhada é uma caminhada sozinho. Então, às vezes o ministério nos faz caminhar de forma solitária, né, em que muitas vezes nem o chorar com o cônjuge vai fazer com que a gente se sinta muitas vezes, não sei qual palavra usar assim, abraçado. Né? Por mais que a gente compartilhe, no meu caso, compartilhe com a minha esposa, que é muito presente no meu ministério, com os meus pais, que também são, nem sempre essa caminhada com eles me faz estar confortável. Então, por isso que eu perguntei, né, de um do outro sendo apoio. Então, quando a gente entende que a caminhada é muitas vezes solitária, mas tem a família e tem um colega da própria igreja, do próprio staff, que nos ajuda a enfrentar, realmente faz uma diferença positiva, né, em nossas vidas. Por isso que eu fiz essa pergunta. Mas temos que caminhar, porque ainda faltam 52 perguntas aqui, né, Marcela? Marcela falou lá, Jesus, né? Vocês, né, trabalham de uma forma muito diferenciada na questão do ministério. Muitas igrejas aqui no Espírito Santo, no Brasil todo, mas vamos falar da nossa realidade. Muitas igrejas aqui no Espírito Santo tentaram caminhar com o sistema Igreja com Propósito. Uhum. Muitas delas foram até um determinado ponto e não conseguiram manter. Como que vocês veem a relação de vocês nossa pauta de hoje, né, que é ministro de música e pastor unidos pelo reino. Então, como que vocês podem colocar para mim essa questão assim, da parceria de vocês caminhando para que esse sistema de propósitos funcione como funciona na vida da igreja, na vida dos irmãos? Coloca para mim, porque esse sistema ele é diferenciado também, né? Ele é único, digamos assim. Então, como que essa ajuda do pastor e ministro de música
tem feito para que seja um sucesso a implantação e o crescimento da igreja com propósito? Uma questão que a gente tem que estar levantando é que a igreja ela tá sempre em constante mudança. A igreja ela está sempre em movimento. Então, a visão da estrutura de propósito, ela não é um modelo em si, mas ela é um direcionamento de gestão, de como que você vai harmonizar a igreja de maneira tal que ela possa alcançar o objetivo a que ela se propõe, que é adorar a Deus e cuidar de pessoas. Muitas igrejas, elas tentaram mudar o nome dos ministérios sem mudar a essência dos ministérios. Eu digo que não existe igreja movida por propósito, existem pessoas movidas por propósito. Então, esses 5 propósitos têm que fazer diferença na minha vida para que ela possa fazer diferença na vida da igreja. Por exemplo, a Marisa poderia ficar muito tranquila na base dela de adoração e nós não conseguiríamos caminhar como igreja se ela não entendesse que ela também precisa de servir e trabalhar na base de serviço em algum momento, que ela também precisa de crescer no discipulado, que ela precisa de estar numa célula e cuidar de pessoas na comunhão, e que ela também evangeliza. E que esses 5 propósitos estão na vida dela, no ministério dela, inseridos. Assim como está inserido na minha vida pessoal também. Embora eu já tentei fazer solo na igreja várias vezes, Marisa nunca deixou, mas a adoração também faz parte da minha vida. Por razões óbvias, né, Marisa? Então, eu acredito que a equipe, primeira coisa, o líder tem que ter uma visão completa do processo. É muito fácil você pegar um pacote e tentar trazer para a igreja, aplicar esse pacote na igreja e dizer, olha, vai ser desse jeito. Para você ter uma ideia, nós vai fazer 10 anos que eu estou aqui em Laranjeiras e nós ainda não transicionamos o que temos que transicionar. A igreja já melhorou muito no processo, já se desenvolveu, graças a Deus nós temos caminhado no processo, mas a gente entende que a igreja está sempre em movimento. O grande problema é que quando você cristaliza uma visão, e aí você torna essa visão inflexível, você acaba criando outro modelo, outro paradigma para substituir aquele que você tinha tirado antes. E ninguém fica dentro da forma. A igreja não é para ficar dentro da forma. Então, hoje nós somos uma igreja que tem a estrutura de igreja com propósito, nós temos as bases, e os nossos ministérios estão ligados a essas bases, e essa base é quem dá o direcionamento da visão ministerial da igreja. Nós trabalhamos com células, nós trabalhamos com discipulado 1 a 1, e nós trabalhamos com eventos macro para a comunidade, para atrair a comunidade para a igreja. Quer dizer, então não é só propósito. Não, você tem que saber adaptar tudo isso à realidade da sua igreja. E uma das coisas que tem dado muito certo para a gente é que a nossa liderança de base, ela precisa estar linkada nessa visão. Existem 3 coisinhas que são fundamentais nisso aí, Isaac. Honra, lealdade e submissão. Se a Marisa não honra o seu líder, isso significa que por trás ela fala mal do pastor, ela apunhala o pastor, ela critica. Se ela não é leal àquilo que nós estamos caminhando juntos e planejando juntos, se ela não é submissa a uma visão, não tem como o processo dar certo. Eu acho que o que nós conseguimos aqui, e nós não somos perfeitos e nós temos vivido
é algo nosso aqui, e a Marisa sabe disso, e nós temos vivido essa questão de problema de honra, lealdade e submissão. Quando isso acontece, é um caos no meio da igreja, e nós temos que administrar o caos. Mas o importante é que você tenha do seu lado pessoas para quem você olhe e você confie nessas pessoas. Você sabe que essas pessoas estarão caminhando dentro daquilo que Deus colocou no coração da igreja e que serão parceiras nesse processo. Então você tem aí, aqui no grupo nosso, você tem aí a Marisa, você tem o Jovenildo, que está aí no grupo também, que são pessoas desse meu staff, desse meu grupo de ministros de base. E nós estamos construindo. E aí é aquele processo que você já sabe, né? Você dá 3 passos para frente, dá 1 para trás, e em vez de reclamar do 1 para trás que deu, você conta que deu 2. Valeu 2. Vamos continuar caminhando e tal. E às vezes cede em alguns passos, muda em outro. E esse é o processo que a gente tem caminhado. E e a nossa ministra de adoração, a Marisa, ela é uma dessas pessoas que tem caminhado nesse propósito. Ela sabe que a vida dela é uma vida com propósito. Por isso ela abraça a visão. E ela caminha nessa visão junto comigo. Honra, lealdade e submissão. E quando a gente fala disso, não é só no valor ascendente dela para comigo, mas também é no valor descendente, meu para com ela. Porque eu tenho que honrar a minha ministra, eu tenho que ser leal a ela e eu tenho que ser submisso àquilo que eu deleguei para ela. Por exemplo, ela falou aí agora mesmo, né, que de vez em quando me dava uns puxões de orelha. E tinha autoridade, eu dei autoridade a ela para isso. Porque alguém chegava e falava assim, pastor, dá esse aviso lá na frente e tal. Aí eu dava espaço para a pessoa dar o aviso, aí ela chegava e falava, pastor, você me quebra, poxa, nós fizemos um programa, lembra que a gente combinou? E eu dizia, tá certo, filha, você tem toda a razão, eu errei. Não, hoje, graças a Deus, nós chegamos num ponto em que eu chego no culto, participo do culto, celebro junto, e às vezes a minha participação é dar as boas-vindas e pregar. Entendeu? Ou às vezes nem as boas-vindas sou eu que dou. A minha função é pregar e levar a mensagem que o Senhor mandou. Eu posso me concentrar naquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não preciso ficar me preocupando com os buracos que estão acontecendo, o que vai acontecer, a música que vai entrar e não sei o que, deu microfonia. Isso, eu não me preocupo. A Marisa tem uma equipe para isso e ela desembola isso assim, com maestria. A minha preocupação é aquilo que Deus me mandou fazer. Então, quando a gente trabalha nesse contexto aí, independente do modelo que a igreja tenha, aí a gente trabalha com eficiência, que é uma próxima etapa de coisa que a gente tem discutido aqui na igreja, né, filha? Essa questão de vencer o amadorismo e começar a fazer as coisas com excelência, que também é um desafio para todas as áreas, principalmente para a área da música. Marisa, quer dizer alguma coisa? Eu acho Falei demais. Não, assim, eu acho que só complementando essa palavra, eu acho que é importante, assim, como a gente é ministro de música, né, eu acho que isso depende muito mais do pastor, né, do que de nós, porque se o pastor não der essa abertura, a gente não tem como, né, se ele não der essa autoridade, toda essa divisão de poder, né, como o pai falou ali, é isso mesmo, porque quando as coisas são muito centralizadas na figura do pastor, acaba que o ministro de música, ele meio que tem que ficar aguardando, né, o que vai sobrar para a gente fazer, digamos assim, né? Mas quando existe esse compartilhar de responsabilidades, porque a gente está nessa matriz,
E a gente tem as nossas funções muito bem divididas, mas um está sempre, está tudo interligado. Não tem como eu trabalhar sozinha sem a base de discipulado, sem a base de serviço, né? E essa troca que acontece é muito gratificante, né? Saber que às vezes a gente está nas nossas reuniões e aí o pai chega com uma visão e tal, e aí a gente derruba a visão dele e fala, não, pai, não, agora não, vamos fazer assim, não, outra... Ele, mas tá... Aí a gente vai trabalhando e tal. Mas eu vejo que se o pastor não der essa abertura, infelizmente nada pode acontecer, porque a gente, como a realidade nossa como ministro de música, a gente está muito ali debaixo ali mesmo do que o pastor nos permite fazer, né? Então eu acho que tudo, mais uma vez, tem que ter o pastor ali abrindo esse leque, né? A verdade é que se você não tem uma equipe que possa te contradizer ou contra-argumentar ou mostrar para você que a sua ideia não é tão boa assim, se você não tem uma equipe, se você tem uma equipe só para fazer o que você quer, para bater continência, você não tem equipe, porque a grande força da equipe é exatamente essa troca. E estarmos juntos, e um dando ideia, outro, um se mete na área do outro ali, na nossa reunião, e se fizer assim, aí eu falo, poxa, eu não tinha pensado nisso, boa ideia e tal. Às vezes eu chego com uma ideia e falo, gente, vamos fazer assim, assado. Aí eles falam assim, pastor, puxa pra cá, vamos botar no chão um pouquinho aqui, calma, devagar e tal. E aí conseguem me mostrar que a minha ideia era meio que mirabolante, ou talvez para o futuro, não para agora. Entendeu? Então, essa base, a matriz que a gente chama, que é essa base, as bases de propósito, os ministros de propósito, junto comigo, sentarmos toda segunda-feira para reavaliar. A gente avalia o culto, o que foi, o que deu certo, o que deu errado, o que pode melhorar, o que não pode. Aí eles falam da mensagem, olha, ó, falou mais aqui, foi aqui e tal. Geralmente eles falam bem, né? Mas a gente faz uma avaliação assim geral e fazemos projeções, sempre em cima de uma visão. Eu acho que o grande diferencial na nossa equipe, Isaac, tem sido que a nossa equipe trabalha sempre em cima de um trilho. Nós temos sempre uma visão. Por exemplo, agora eu já estou planejando e estruturando um projeto para a nossa visão para 2021. Eu acho que a tendência de como vai ser 2021 já está traçado. Tá certo? Estaremos saindo desse período caótico, com pessoas feridas, pessoas machucadas, pessoas que precisarão de amparo, crentes que estarão frustrados. Então, a gente já tem que saber o que a gente vai fazer com esse pessoal lá na frente. Eu pego essa visão, faço um retiro com os meus ministros de base, a gente compartilha a visão, mostro para eles o caminho, eles direcionam essa visão dentro da base de cada um deles, e aí a gente monta o projeto macro da igreja. Levamos esse projeto macro da igreja para os líderes que estão debaixo das bases. Daí cada um trabalha com seus líderes. Levamos para o pessoal do departamento de finanças, preparamos o orçamento para que aquilo possa ser feito. Então, quer dizer, a gente já trabalha em cima de um trilho. E isso facilita muito. Porque eu não preciso ficar tirando, e nem a Marisa ou outros ministros, preciso ficar tirando o coelho da cartola todo mês ou todo domingo para adivinhar o que vai ser feito, ou como é que vai ser feito e tal. É claro que a gente sofre mudanças, como agora, por exemplo, nosso planejamento de 2020 foi para o espaço. E a gente tem se reunido intensamente para fazer uma leitura dos cenários, né? Nós temos um comitê que nos assessora com informações técnicas
sobre Covid, sobre o quadro que tem se desenhado, e nós estamos caminhando nesse processo. Mas nós não estamos mais planejando pandemia. Pandemia para a gente já planejou. Agora estamos planejando pós-pandemia, né, Marisa? O que a gente vai fazer agora, depois que isso acabar? Se é daqui a 2 meses, 3 meses, 4 meses, é lá que a gente está focando agora. Então, essa troca é muito legal. E não é só na base do Ministério de Adoração. São todos os nossos ministros que interagem juntos. E isso vai muito exatamente daquilo que a Marisa falou, da gente dar essa abertura toda, sabe? A gente erra menos quando a gente trabalha em equipe. Sim, e se errar, erra todo mundo junto. Erra todo mundo junto. Porque teve uma aceitação. Eu quero dizer para vocês que o papo está muito bom, mas nós já estamos chegando no nosso tempo final, já está quase, já está assim, as 47 do segundo tempo. Mas eu gostaria de saber, antes de dar a palavra para vocês, se alguém que está participando gostaria de enviar alguma pergunta. A Marcela já colocou aí no chat, né, se perguntando se alguém tinha alguma pergunta, ou se quiser depois enviar uma pergunta para nós, a gente faz chegar na mão do pastor, na mão da Marisa, a pergunta, para eles responderem. Mas eu quero agradecer a participação de vocês dois na nossa live, na segunda de primeira, aqui com a Ambis. Foi excelente e, além de ter sido excelente esse papo, o que foi mais gostoso, talvez, foi perceber Deus trabalhando na vida de vocês dois, abençoando vocês dois para abençoarem uma equipe e abençoarem uma igreja. Né? E isso não tem palavras, né, para se descrever, não tem como mensurar a bênção que é ter uma equipe em que a gente pode se apoiar um ao outro, pode chorar um com o outro, caminhar junto, e não tem como descrever tal bênção, a não ser que seja realmente a vontade de Deus agindo na vida de cada um de vocês. Então eu desejo e oro para que Deus continue abençoando o ministério de vocês, que essa parceria se prolongue por muitos anos, né? Julho, tá, Marisa? Julho é mês que vem, então mais um aninho vai se completar mês que vem, né? Então eu anotei aqui, ó, janeiro, depois julho, anotei aqui suas respostas. Então, desejo e oro para que Deus continue abençoando os ministérios de vocês, abençoe os ministérios também de todos aqueles que nos ouviram, né? Lembrando que cada igreja tem uma realidade, né? Não precisa necessariamente aquilo que a Marisa e o pastor relataram aqui que a gente faça acontecer na nossa igreja, mas que a gente entenda, né, que a vontade do Senhor que precisa se prevalecer, né, em nossas vidas. E essa visão que a gente pode não ter hoje, nós precisamos colocar o joelho no chão e pedir para que Deus, né, abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que ouçamos a voz do Espírito, né, para nos conduzir. Né, e que cada colega, cada amigo, né, que participou dessa live possa ter esse coração e essa mente aberta para que o Senhor fale, né, através desse exemplo, aquilo que eu posso fazer para melhorar na minha vida, no meu ministério, aquilo que eu posso contribuir, né, para melhorar o ministério pastoral também da minha igreja. Né, se eu não sou o ministro de música titular, né, se estou numa igreja como membro, o que eu posso fazer para somar nesse ministério, para ser bênção? E tenho certeza que quando a gente se deixa ser usado por Deus, grandes coisas acontecem não por nossa causa, mas porque Deus está à frente, Deus vai nos usando, né? E
sou muito grato e feliz nesse momento por poder ter participado dessa live com vocês, desses amigos, né, de anos, né, que eu os conheço. A Marisa, para quem não sabe, a gente se conheceu, a gente era adolescente. Né, Marisa? Lembra disso? Lá em Rio Novo. Lá em Rio Novo, eu não vou falar em que ano que foi. O pastor já falou em 99, né? Mas foi antes de 99. Né? O Jovenildo, que também faz parte dessa equipe, eu conheço já há muitos anos, desde quando ele entrou lá no CETEBS, do primeiro aninho dele lá. E que Deus continue abençoando a vocês, o ministério de vocês, a igreja de vocês, que a Pibilar possa dar muitos frutos e que muitas vidas venham a conhecer Jesus através do ministério que Deus tem colocado na mão de vocês. E eu vou devolver a palavra agora para a presidente, para ela fazer o encerramento, porque nós já fechamos o nosso horário. Deus abençoe vocês. Amém. Nossa, Isaac já disse tudo, né? Só queremos mesmo agradecer muito, pastor Osias, muito a nossa primeira tesoureira, Marisa Guzmão, né, por essa oportunidade. E uma palavra que me marcou muito no que vocês falaram, que a Marisa falou, foi construção. Isso foi uma construção, né? Esse relacionamento, vocês ficou todo mundo aqui babando. Tenho certeza disso, eu estou babando. Né? É uma construção. Então, a gente pode construir. Eu estava ouvindo até o pastor da minha igreja pregando sobre isso. Nós podemos construir pontes ou podemos construir muros. Sim. Né? Então, que foi assim, um encontro maravilhoso. Muito obrigada a vocês. Que Deus continue abençoando o ministério de vocês. Né? Nosso amigo Jovenildo também, né, como pastor hoje, também fazendo parte desse time, aí na Pibilar. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Muito obrigado por esse testemunho tão precioso para nós. É assim um bálsamo ouvir isso, sabe? Que tem gente trabalhando em conjunto, tem gente trabalhando ok, né? Tem gente trabalhando levando o fardo um do outro, né? Que bom mesmo. Graças a Deus por isso e de inspiração para todos nós, né? Muito obrigada a cada um que está aqui hoje, e você também que vai assistir aí ou está assistindo no YouTube, tenha sido grandemente abençoado por essa noite, essa segunda de primeira, com a Ambis, e estamos juntos. Semana que vem teremos provavelmente um curso. Então, estamos juntos com vocês aí. Obrigada a Comunicar, que tem feito trabalho conosco, né, na transmissão para a plataforma lá no YouTube. Muito obrigada a todos vocês, tá ok? Até semana que vem. Grande abraço. Tchau. Valeu, povo. Deus abençoe. Obrigada. Tchau, Deus abençoe a todos.